Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a 2018. Uhul! Ora, cá está. Esta é a primeira emissão que fazemos em 2018. Peixoto, como é que estás a ver 2018 nestas primeiras horas? Olha, estou muito otimista. Muito otimista, mas estás sempre, não é? Sim, estou sempre. Não, temos de olhar para o mundo com otimismo. Seria de nós, não é? Sim, é verdade. Achas que vai ser o melhor ano de sempre? Bem, o melhor de sempre, isso já é um otimismo que eu talvez seja um pouco excessivo. Mas pronto, para já aqui no dia 2, não é, temos razões para acreditar que vamos manter aquelas promessas que fizemos agora nestes últimos dias de 2017 e que vamos fazer mais exercício e que vamos, não é? Eu estou muito preocupado com uma coisa que me aconteceu, vou confidenciar isto, que é... Medo. Eu não comi as 12 passas. Portanto, é assim, A sério? Não. Eu como sempre uma simbólica. Como uma que simboliza todas as outras. Assim, eu tenho menos 12 desejos do que a grande maioria das pessoas. Não consegui fazer. Porquê? Porque estava em situação profissional, estava a passar música. Por acaso, nessa altura, ainda não estava a passar música, mas é como se estivesse. Onde é que estavas? Estava em Abrantes. Mas olha lá uma cena, eu por acaso acho que se devia arranjar uma nova tradição, porque Que é é suposto tu teres de ser uma espécie de momento de reflexão, não é? Tu estás a pensar, comes uma passa, pensas num desejo que queres que se concretize. Eu geralmente, quando bate a meia-noite, para mim é brinde, álcool e garrafas e rolhas no ar, não é? Sim. Fogo de artifício, não sei o quê. Eu não consigo ter... Ainda para mais 12. Não é 12, eu não Há uma consigo altura estar ali... ali que começas a repetir desejos. Não é? O que é importante para a minha vida? 12 coisas são importantes para a minha vida este ano. Eu não consigo, eu acho que se devia repensar isto. Eu acho que devia, por exemplo, ser antes da meia-noite a pessoa poder sentar-se um bocadinho sozinha e pensar. E a quantidade de pessoas que passam o fim de ano sozinho por opção. Não, por opção. As pessoas que não são pessoas que que não valorizo a data em si dessa forma. Acho. Bem, há as pessoas que não valorizam, depois há as pessoas que dão-se mal com a pressão que a data em si implica, aquela história de terem que estar felizes, e então cortam mal pela raiz e, pura e simplesmente, o que é que fazem? Não participam. Não participam. Onde é que foi a tua passagem de ano? Eu passei com a minha família, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com os meus cunhados. Não foste um daqueles convidados da Madonna que rejeitou o convite? É porque... Como é que é? Espera aí, que história há é uma essa? cena incrível. Supostamente a Madonna levou para o seu Réveillon nova-iorquino os X portugueses. Tipo, a mostra indígena. Estou aqui. Isso é verdade. Aqui estão os portugueses. Pronto. E acho que houve um notável convidado que declinou o convite porque queria ficar com a família. Acho muito bem, não é? É válido. Mas imagina só. Aceitou o convite da Madonna. Obrigada, Madonna, mas passo. Prefiro ficar ali em Aguiar da Beira. Quem foram essas pessoas? Nós devíamos fazer um programa só com essas pessoas. Ela agora é super fã de quem? Da irmã Blaia? Da Amália? Não. E da irmã da Amália? Celeste, não é? Sim. Celeste Rodrigues. Sim. Colocou um vídeo a cantar com a Celeste E Rodrigues. que foi convidada para... Que eu acho que foi convidada para esse exato. Réveillon. Foi convidada. Agora imagina. Foi? Celeste Rodrigues. E a Celeste Rodrigues foi? Uma Pumbas, em Nova notícia Iorque. sobre isso. Não sei, Mas vou foi ver. ou não? Vamos confirmar. Se souberem, digam-nos. Acho que foi.
pessoas. Estou a queremos- ouvir aqui da Regi, estão-me a dizer que foi. Estão-me a abanar a cabeça a dizer que sim. Já Foi? viste a Madonna? Agora, pá, desculpa, Não, sei. nunca vi a Madonna ao vivo. Olha, é impressão minha, ou tu Sim, estiveste verdade, na corrida de São Silvestre? Estive e quando passei lá ligaste, no não quilómetro 8, liguei tantos, mas quando passei lá no quilómetro 8 gritei com as poucas forças que ainda tinha naquele momento, mas com o barulho que ali Que estava e tu estavas loucura. um pouco distraído, não Não, eu estava reparaste. muito cheio. Aquilo E foi, eu depois foi- pensei, olha, ainda bem, ele também não quer que ele me veja nesta... Eu vou ser sincero, eu este ano, mais uma vez, os responsáveis pela organização da Corrida de São Silvestre convidaram-me a ir correr. Eu devo confessar que a coisa que eu mais detesto fazer no mundo é correr. Bem, mas eu nunca tenho coragem de dizer que não. Então, Foste. então eu digo sempre que sim e começo a ser pressionado, não é? Começo a ser pressionado e estou sempre convencido que vou treinar um pouco antes da corrida, mas depois percebo que não vou ter tempo, até porque eu odeio correr e estava com a esperança de que, sei lá, que algo acontecesse para eu me safar Torcesses um de pé correr. de véspera. Torcesse um Torcesse um pé, pé. mas eu também não queria, tinha que ser uma coisa que, sei lá, assim, uma coisa que fosse Convincente. Tenho um convincente. calo, mas que não te impedisse. sim, de tinha, funcionar, que ser- não é? tinha que acontecer uma coisa que fosse convincente, não é? E é nestas coisas que eu, assim, assumidamente começo a acreditar que há uma entidade qualquer, que eu não sei o que é. Pá, eu ligo-me a uma das pessoas responsáveis pela corrida e que diz assim: Alvin, precisamos muito, muito de ti. E eu, pois, eu já sei, eu assim a falar, tipo, já sei o que é que precisam de mim, não é? Para correr, não é? Não, nós queremos que passes música. E eu disse assim: peraí, mal. Querem que eu passe? Sim, e que tu animes ali a corrida. A sério, mas então não posso correr. Eles, não, esquece lá isso. Ficas só a animar. Ai, tu- Não é incrível, tipo, Ver o pessoal todo ali a correr. já não vou correr outra vez. E, bem, então, de repente, fiquei a animar. Isto foi no próprio dia. Era de manhã, já estava eu a ver a minha vida muito mal Foi parada. nessa que participou também o Pedro Fernandes. Sim, aliás, o Fernandes Mas esteve o Pedro comigo. Fernandes ele Sim, mas é profissional, ele faz grandes tempos e Sim, ele está sim, muito sim. em forma. Não, Sim, é que eu vi sim. uma fotografia em que o Alvin estava todo muito fresquinho ali. Sim, já eu perto estava a da passar sua mesa. música. Não, eu estava a animar as pessoas. Quer dizer, e estava a ser altamente cínico. Quer dizer, o que eu dava para estar aí convosco a correr. Imagina, Mas, estás na ali a verdade- correr e tens um tipo a Não, e depois eu treinar. estava a ver a cara das pessoas. Estão a passar ali ao quilómetro 8. Vamos cá ver. O quilómetro 8, para as pessoas que não conhecem que o trajeto. Peixoto, como é que é o trajeto? Partes dos restauradores, desces pelo Rocio, vais até ao Cais do Sodré, Ah. depois vais pela 24 de Julho até à direção do Museu da Arte Antiga, viras aí Vais para ao Museu da trás, Arte Antiga? sim, viras aí Ai. e depois voltas à Praça do Comércio, sobes ali em direção outra vez à Praça da Figueira. Estou cansada Então, de espera lá, Depois falar. sobes São à quantos Avenida da quilómetros? Liberdade, viras no Marquês de Pombal e desces outra vez para os restauradores. Peraí, mas- São 10 km. Mas Só 10? a Parece mais. subida desde a Praça do Comércio até ao A Avenida da Liberdade. ao Marquês de Pombal é pior. é muito difícil. Pois. Parece que até nem é muito íngreme, mas quando se vai ali já Claro. depois de ter corrido 7 km custa bastante. Não sei pois. o que isso é, acham que eu corri até 7 km. Sim, eu vi pessoas incríveis e depois eu estava ali basicamente para dar força sim. às pessoas, estava a brincar com elas e a passar não- música. Tu não te sentes humilhado com os septuagenários que fazem uma corrida Pá, inteira eu e tu vi não? septuagenários a passarem por mim. Não é Ah, mas incrível? aquilo- era- Ali passaram literalmente por mim quando eu ia tentar havia muitas pessoas que terminar a paravam e iam prova. tirar uma selfie comigo. Mas olha, fiquei contente Sim. porque Fizeste terminei um bom a prova em menos de 1 hora e eu, como estou muito em baixo de forma, esse era o meu objetivo. Portanto, cumpri o objetivo, acabei o ano a Sim. cumprir um objetivo, Boa. o que é sempre, não é? Pronto, Claro. lá está, daí o meu otimismo, não é? Tá, mas tu és como o Sócrates, quando viajas, vais sempre correr a cada destino? Ou não? Pronto, Eu fiquei com essa esta comparação é sempre complicada, mas Vá, eu, um bom praticante. essa é uma das poucas, não é, uma das poucas façanhas que eu consigo alcançar no atletismo, que é correr em muitos lugares diferentes. Já correste onde? Já corri em muitos lugares, inclusivamente no ano passado, até por acaso escrevi um artigo sobre como é correr em diferentes lugares do mundo. Escrevi até para uma revista brasileira e é interessante porque, quer dizer, cada lugar tem as suas características e há lugares com muito trânsito e muita poluição, há outros que há lugares que são incríveis para correr, né?
Copacabana, não é? O calçadão do Rio de Janeiro, é extraordinário correr Sentiste lá. numa novela dos anos Sim, 80, aí é fantástico, parece que vou ali na vereda tropical, não é? Ou Nova York, não é? Pronto, lá o Central Park, ou outros lugares. Há certos lugares que são incríveis e depois há outros que são muito, muito, muito mais desafiantes, não é? Correr em África, cidades em africanas, sim, por exemplo. Isto corres em todos os sítios onde ficas? Mais ou menos. Há certos lugares, por exemplo, há alguns lugares onde eu não corri. Por exemplo, Caracas, na Venezuela. Joanesburgo, na África do Sul. Aí é até... Não me sentia à vontade para correr na rua, não é? Porque... Sentiste a cidade insegura? Sim, são lugares, pronto, onde pelo menos a insegurança é um feeling. A insegurança... nós até passamos por um momento de insegurança. Normalmente andamos muito à vontade, não é? Quando estamos num lugar desconhecido. Principalmente se ninguém nos estiver, não é, a incutir aquele medo que também muitas vezes depois é o que nos faz sentir inseguros. Mas andamos muito à vontade. Depois, se passamos por um momento de insegurança, então aí já sentimos insegurança em toda a parte. Estou a lembrar-me de um episódio que tu passaste em Bogotá há uns anos atrás. Não foi em Bogotá? Também começa por B, mas foi em Bissau, ligeiramente ao lado, em que me roubaram um telefone. Por acaso foi sim, e partiram-me o nariz. Partiram-me o nariz. Mas porque ofereceste resistência? Mais ou menos. Olha, foi uma história tão ingrata, porque na altura foi um ano em que viajei bastante e acho que por excesso de confiança minha fui passear num mercado que é o Bandim, que é o mercado principal da cidade de Bissau, e estava o dia a terminar e de repente começa uma tempestade imensa, daquelas mesmo como as pessoas costumam dizer que são as tempestades em África, com trovões e relâmpagos que de repente faziam com que ficasse dia. Depois o mercado é muito caótico e então de repente passavam pessoas a arrastar, sei lá, as coisas que estavam a vender, a levarem animais no meio de chuva tempestuosa. E eu, o que é que me lembrei, né? Tirar umas fotografias com o telemóvel, que é a coisa mais, não é? Mais natural à luz da nossa cultura atual. E pronto, acabei e fui-me embora. E Bissau é uma cidade muito pouco iluminada. Aliás, tirando essa avenida principal que passa por esse mercado, são muito poucas as ruas de toda a cidade onde tem alguma iluminação pública. E então, quando eu entrei numa dessas ruas completamente escura, vieram 6 indivíduos por trás que me levaram logo o telemóvel, porque eu já o tinha mostrado e já estava claro onde é que ele estava. Mas depois foi quando me tentaram tirar a carteira que eu não ofereci resistência, mas agarrei-me à carteira. E então aí houve um que me deu uns murros e que me partiu o nariz, mas não levaram a carteira. Agora, a parte ingrata desta situação é que cheguei a Portugal e passado 2 dias perdi a carteira. 2 murros para nada. Nariz partido para nada. Isto é factual. Aconteceu. Como é que é possível? Não, imagina. Deixem-me só dizer que muitas pessoas estão a ver a nossa transmissão em direto. Atenção que há novidades em relação a estas transmissões através do Facebook em direto. Estamos a experimentar um novo sistema de transmissão. É um sistema em que poderão ver os nossos convidados, a Xana e eu próprio, de uma forma mais dinâmica. Estás tão linda aqui, estou-te a ver. Estou bonito. Estás fresco e fofo. A sério? Estou fresco e fofo. Verdade? Estou fiz a barba hoje. Podem ver isso. Olha, muitas pessoas aqui a deixarem-nos a opinião. A Lúcia Pinto diz: adoro ouvir o José Luís Peixoto. Andy Moore diz: este ano aproveitem para melhorar o som. Bom ano. Rui Graça diz: em 2000 subornei 10 polícias com 500 escudos em Bissau. David novo sistema. Eduardo Gomes: novo sistema tem muito mau som. Será? Porquê que as pessoas estão a falar do som? Temos que melhorar. Estava bom, estamos a conseguir ter bom som até agora. Vamos tratar. Bem, deixem-me só dizer às pessoas que nos estão a ouvir que estão a dizer que temos mau som. Nós estamos a transmitir também na rádio, hein? Tem sempre essa possibilidade. Já reparaste que há pessoas que veem o live e nem sequer se lembram que isto é um programa de rádio? Isto é um programa de rádio. Em primeiro lugar, isto é um programa de rádio. Estamos a ser ouvidos maioritariamente na rádio, mas também temos uma transmissão no Facebook que é para nós muito importante e que significa Sim, passo em direção à modernidade.
Somos modernos. Eu acho muito bem que o pessoal curta ver no Facebook, mas por exemplo, não precisam de ir a conduzir e a olhar para o telemóvel. É verdade, podem não é, ouvir este programa na rádio. E Que é a muito mais conduzir seguro. é muito Não é? possível ouvir na rádio do carro, não é? Quer dizer, no aparelho, Sim, no autorrádio. Se pararem um bocadinho, podem olhar para nós só para ver e tal. Tu ouves mas, rádio, Peixoto? Ouço muito, por acaso ouço muito mesmo. Normalmente ouço no telemóvel, curiosamente. Tenho uma aplicação daquelas de ouvir rádio e então aí vario, ou ouço com auscultadores ou ouço com umas colunazinhas daquelas de Bluetooth. E é muito conveniente, porque posso ouvir qualquer rádio de qualquer lugar, não é? Sintoniza-se com muita facilidade. Tu já deste entrevistas em várias rádios no mundo. Já. Já alguma vez foste assim a um programa como este, que fosse tão fixe quanto este? Não sei, mas eu já fui a muitos programas de rádio e realmente é uma experiência muito engraçada. Hoje estás a fazer umas perguntas interessantes, tu. ele está Não, por exemplo, olha, em Bissau, para não ir mais longe, pronto, não vamos fazer isto num programa sobre Bissau, mas em Bissau, por exemplo, fui a uma rádio lá incrível onde os ouvintes também telefonavam e acontecia uma coisa curiosa, que era de vez em quando havia quebras de energia geral na cidade, ou pelo menos naquela parte da cidade, e então acabava a luz, acabava a rádio, mas os indivíduos estavam a falar ao telefone, não se apercebiam disso e continuavam a falar. E a forma como eles entravam no ar era também o próprio auscultador do telefone próximo do microfone. Já tive também, por exemplo, assim, para não sair da lusofonia, em São Tomé e Príncipe, onde paravam para dar as notícias dos mortos, né? Das pessoas que morreram. Agora uma pequena pausa para o obituário. Imagina, sim, mas muito detalhado com pronto, quem era a pessoa, a família da pessoa. Estou-me a lembrar assim de... Já fui a rádios, por exemplo, que transmitem em AM para lugares que a pessoa nem tem noção para onde é que estão a transmitir, se aquilo vai ser ouvido por alguém ou não. Mas qual foi? Mas olha, na verdade, quando terminaram com o AM, foi uma polémica um bocadinho... houve imensa gente que falou sobre isso. E sabes que Dizia acabaram que fazia imensa falta. com o FM, onde é que foi? Foi na Dinamarca? Sim, acho que foi na Noruega. Na Noruega? Sim. Acabaram com o FM, já viste? Sinais do tempo. Nossa provisão está em risco. Olha, eu por acaso hoje via no teu Facebook, sim, existe um press talking a este programa, que tiveste um destaque qualquer numa página de croata? Sim, agora. Tu ainda ficas espantado quando tens estes destaques no estrangeiro? Apesar é simpático, não é? Quer dizer, é muito agradável porque... Vamos ver, para já acompanhei essa edição, não é? E a tradução do livro para croata. Depois, saber que houve alguém que leu o livro efetivamente e que lhe decidiu dar esse destaque é muito agradável, não é? Embora também, pronto, é sempre uma coisa distante, não é? Não tenho assim um impacto muito direto desse tipo de distinções, mas claro, é muito agradável e para mim, pronto, deixa-me bastante contente. Ainda me estava a lembrar de outra rádio, deixem-me só falar nesta. Incrivelmente, em Pequim, na China, há uma rádio que transmite notícias da China em, se não estou em erro, 60 e tal idiomas diferentes. E um deles, notícias e toda uma programação. E um deles é justamente em português. Só que a programação portuguesa só existe na internet. Agora, infelizmente, não me lembro do nome dessa rádio, mas é uma coisa incrível. Imagina um edifício onde estão a transmitir programação sobre a China em 60 e tal idiomas, incluindo o Esperanto, incluindo todas as línguas latinas, etc. Já agora, eu soube de uma coisa, este fim de semana. Eu gostava de ter a certeza absoluta. E para ter a certeza absoluta vou ter que ligar a Pedro Santo para que ele nos possa dar essa garantia. Bom, ele vai dizer: que é Casalvim? Ele vai ficar mal disposto com o facto de irmos interromper, mas a verdade é que ele disse-me que na China há uma música do Kenny G que os chineses ouvem para parar antes dos encerramentos encerrarem. Antes dos encerramentos dos estabelecimentos comerciais encerrarem. Será que isto é verdade?
Bem, em todos não me parece, mas pode acontecer em algum lugar específico. Já estou no Google. Espera lá. É que a China é muito grande. China plays a 25-year-old Kenny G song on a loop every day. Está aqui, diz aqui. Uau. Called Going Home. É assim que se chama a música. A sério? Faz Então é sentido. verdade. Isto é verdade. Fantástico. Já viram isto? Pobres chineses. Já agora alguém. Oh, pobre Kenny G, porque Olha- usar uma música dele para mandar as pessoas embora. Sim, mas isso em termos de direitos de Que autor horror. não deve ser mau. Você Olha, lembra-se quando o verdade. Kenny G veio cá com o Michael Bolton? Não. Depois houve ali uma desinfestação no pavilhão Atlântico durante 3 dias. Não é verdade. Bom, deixa-me só dizer que já temos ouvintes em linha. Ainda não falamos uma única vez do teu livro, que esse foi o propósito principal. Chama-se O Caminho Imperfeito. Bom, este caminho imperfeito é uma viagem tua entre Bangkok e Las Vegas? Olha, eu acho que de certa forma já falámos, não é? Porque começámos logo aqui a falar De viagens. não é? Destes lugares e destes cenários, e de certa forma esse livro ele traça esse eixo improvável entre Bangkok e Las Vegas, porque de certa forma pretende falar sobre realidades bastante remotas, mas até diria que o livro não é apenas entre esses dois lugares, ele tem um terceiro ponto, não é? Forma um triângulo, e esse terceiro ponto será, imagina, Galveias, a vila do Alentejo onde eu nasci, que aparece muito referida no livro e que para mim traz uma dimensão aí ao livro que tem muita importância, que é a de, se por um lado tentei falar sobre essa distância e sobre essas realidades que agora também fazem parte da minha vida desde há algum tempo, não é? Com estas possibilidades que tenho tido de viajar de diversas formas, mas também essa outra realidade das minhas origens e da minha, e que estão sempre muito presentes, e portanto o incrivelmente remoto e distante e exótico, e o incrivelmente próximo, íntimo, pessoal. Deixa-me só dizer que temos Pedro Santo em linha e ele poderá ou não confirmar esta informação. Olá, Pedro Santo. Olá, então. Está bom, Santo? Está animado. Qual era a informação? Eu não sei qual é a informação. O Santo, durante o fim de ano, disse-me que na China havia uma música do Kenny G que basicamente era a música de encerramento dos estabelecimentos comerciais. Confirma isto? Sim, confirmo. Quer dizer, eu não vi ao vivo, não é? E além disso, eu contei várias mentiras ao Alvin na passagem de ano. Por acaso, esta é verdade. Quais foram as outras mentiras, Santo? O resto é quase tudo mentira, mas isto é verdade. É verdade. Nós já fizemos um aleixo sobre o Kenny G. E eu descobri isso nessa altura, né? Mas começa a dar uma música nos centros comerciais, no metro, acho eu. Começa-se a ouvir 2 ou 3 minutos antes daquilo fechar, e é para eles irem embora. Aquilo vai fechar. É a música de ir Isso é incrível. para casa. E há quanto tempo é que existirá esta tradição? Não sei, eu acho que é de final dos anos 90, talvez, que era quando o Kenny G É possível. Kenny G. Agora é só um gajo de comprido, né? O John Oliver fez até, nós vamos publicar, fez até um pequeno sketch sobre isto, com o próprio Kenny G. Pronto, então é verdade. Pronto. É porque se o Nós John fizemos no Oliver Aleixo, fez, é pena. e a nossa ideia no Aleixo até era ir num restaurante chinês, meter a música a dar do Kenny G e os chineses irem todos embora e ficarmos só nós lá. Eu não tenho bem a certeza se é na China, Sim. mas também na existe China, é outra na tradição, outra tradição muito Tá bem. peculiar, que é ir ao KFC almoçar no dia de Natal ou uma coisa assim deste género. No Japão, eu acho que é no Japão. Imagina, tu vais em família, O quê? vais comer umas chicken wings picantes. Pá, é tipo. É uma boa comida de ressaca, eu acho que esta é a boa ideia. É uma ótima comida de ressaca. Estava aí o Peixoto ou foi impressão minha? Estou aqui. Queres perguntar-lhe alguma coisa? Não. Quero perguntar uma coisa que é, uma vez eu dei ao José Luís Peixoto um cromo da sorte do Raul Meireles e queria saber se ele não tem ou se mandou fora. Olha, eu tive esse Chrome na carteira durante vários anos, mas depois ele começou a desgastar-se um pouco, então neste momento eu tenho-o em lugar seguro. Pronto, porque achei No bolso que de trás das calças, se ele lá continuasse ali eu tinha de o plastificar e sabes que plastificado não é a mesma coisa. Já Não é, traz não, ali. perde poder, é verdade. Fizeste bem. O A Raul- carteira tem mais força, não é? O Raul Meireles é o jogador de futebol que eu encontrei mais vezes em sítios, sendo que eu não sou uma pessoa muito abastada, eu acho que ele deve ser um tipo poupado, tipo restaurantes e não sei o quê. Já o encontrei várias vezes. Mas olha, nesse Chrome ele tinha uma farta cabeleira. Sim, aquilo é 2010, é da Copa 2010. Não tinha um gorro hipster. Não, entretanto Diabos. o cabelo dele já foi e já voltou.
Voltou? Voltou. Voltou porque eu ele fez quando um transplante vi, e ficou muito não bem, tinha. diga-se passagem. Foi? É Foi, verdade. foi. É verdade. Ah. Sem querer fazer publicidade, confirmo. Como é que ele estará agora? Está bem, está bem. Devíamos trazer cá o Raul Meireles. Já agora, Santo, Obrigado. já fez as suas resoluções de 2018? Não fiz. Não tem nenhum desejo? Tenho vários desejos, mas não sei. Pá, são desejos muito próximos, que é que almoçar, jantar, coisas específicas, mas são coisas muito imediatas. O que é que quer almoçar ou jantar? Não, Almoçar ou jantar é das coisas que mais importância. Eu fiz uma pergunta a Santo, se bem se recorda, no primeiro dia do ano, estávamos a almoçar, e eu disse: Santo, se por uma qualquer fatalidade tivesse que escolher uma destas três coisas, isto é, abdicar de uma destas três coisas, qual é que abdicaria? E estas coisas eram dormir, comer e fazer amor. Não terá sido este o termo que eu terei fácil. aplicado. E a mas Santo calma, escolheu. mais difícil- Não, você mete entre essas três, eu abdico de dormir. Sim, Mas entre as completamente, é outras duas, fácil. abdico de fazer amor, sim. Mas Mas eu durante eu- quanto tempo? Perguntei a mesma coisa ao ouvinte, Em mas a pergunta tem que absoluto? ser feita assim. A pergunta tem que ser feita assim. Você continuar a fazer amor, continua a ser alimentado, mas é por soro, ou seja, não tem o poder de comer. Sim. É alimentado por soro, continua a existir, não morre. E o Alvin escolheu ser alimentado por soro. Não. Queria continuar a comer. Mas o Alvin faz mais vezes amor do que come, não é? Não é o meu caso. Eu como mais vezes do que faço amor. O Alvin tem uma questão estatística. Santo, Confirma se está cheio de cabelo. Vim confirmar. estão a ver. Está cheio de cabelo. Não é? Raul Tá. Meireles está cheio de cabelo. Cheio de cabelo. E ontem Muito bem. estava a ver alguém que também está cheio de cabelo. Quem? O Salvador Martinha. Está Olha. cheio de cabelo. Já viram como é que está o Salvador Martinha? Tá. E eu devo confessar, isso é um dos meus objetivos de 2018. Eu vou Já fazer- uma vez já tiveste muitos programas de rádio peculiares. Agora, vir falar sobre o teu livro e nós perdermos tempo a falar sobre o cabelo do Raul Meirelos ou do Salvador Martinha, Isso imagina não se deve nunca ser. tenha acontecido. Por exemplo, eu estou ao telefone, né? Parece que eu me distraio durante um quarto de hora e vocês já estão a falar noutra coisa. A sequência de assuntos. Santo, já alguma vez leu Verdade. algum livro do José Luís Peixoto? José Luís Peixoto, li umas coisas por alto. Confesso. Li aquele aquele conto que usaste o Peixoto entrou no Aleixo, no primeiro. Sim. E o Aleixo confrontava com o facto de não ter uma palavra. Qual era a palavra? Era um tatu em brasileiro. Era, mas sabes que eu já utilizei esse. eu Referes-te sei. depois ao facto de eu ter utilizado essa palavra num livro posterior, ou não? Usaste num livro infantil. não foi? Exatamente. Pronto, sim, lembro. E assim datei esse Aleixo, tirei-lhe a atualidade verdade. e perdeu toda a relevância. Ele era eterno e ele era Mas olha, tamanduá era a palavra. Mas olha, sabes que me têm falado muitíssimo do Aleixo no Brasil. É verdade, o Aleixo tem verdade. muitos fãs, não é? Sobretudo no sul do Brasil. Curitiba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Há lá muita gente que vê o Aleixo. Nós pensávamos que era mais ali no eixo Rio-São Paulo. Bem, eventualmente talvez seja, mas a minha experiência foi de encontrar pessoas e de ficarem a repetir frases e expressões Com o mesmo aí, sotaque. nessa área. Mas lá Santo. vende livros à nossa custa, não é? Santo, Eu, pronto, aproveito logo e digo, epá, sou amigo Claro. desses gajos e tal. Olha, e já participei num e vão lá ver à net e pronto, ganho imenso crédito ali. Santo, é desta que vai ver o filme do Aleixo ou não? Ainda não sabemos, já lhe disse isto ontem, acho eu, mas... Disse-me a mim, não disse às pessoas que nos estão a ouvir, não é? As pessoas querem saber os fãs, não é? Eu sei que tu estás a spoiler assim à grande, não é? Não estou a Eles spoiler. estão a preparar toda uma campanha de lançamento. Não, mas aqueles não Não, sabem não. sequer. Nós sabemos que os filmes é complicado sempre, tem uns timings morosos e não sei. Mas quando souber eu digo. Eu ligo Olha, seja Eu vou entrar no para filme, tema, se fizerem filme. Sim, olha, se for Alguém, preciso uma alguém, figuração alguém. especial do Chrome do Raul Meireles ou alguma coisa, está tudo. Também podes entrar. Vai convidar o Peixoto, Santo? Vamos convidar o Peixoto também. Podes fazer um telefilme. Não foi disso que falaram? Podes fazer um telefilme. Ele vai ser tudo filmado na inteira, portanto... Bem, Santo, um abraço para Pedro Santos, aqui do Bruno Aleixo. Olha, Deixa-me só dizer Diz. que eu fiz uma participação especial nesta última série do Aleixo.
Passei de resto de fim de ano com um deles, com o Pedro Santos, justamente. E nesta série, o episódio em que eu participo é um minuto, 2. Bom, mas o que acontece é que isto é filmado com o Barbas, no Barbas, e eu estou a falar com ele, estou a tomar assim um café e dou-lhe assim uma mãozada assim nas costas. Grande Barbas! E sem querer matei o Barbas. E o Barbas cai desamparado com a cara, tipo, e eu percebo que tinha matado o Barbas. E para salvar a pele, basicamente para não morrer pelos fãs do Barbas, o que é que eu faço? Tento disfarçar-me com uma barba a Barbas e ando a servir as pessoas. Então o que é que vai sair daqui? Não sei o quê. Até as pessoas me... Pronto, mas as coisas... Não, mas as coisas não sabes, resultam. há pouco estávamos a falar, já fui a rádios extravagantes ou coisas do género, e é engraçado a quantidade de episódios e de coisas que vamos colecionando ao longo dos anos. Nós, aliás, antes de começarmos, estávamos a falar também do tempo, de como o tempo passa e tal. E um detalhe e um episódio bem interessante para mim foi ter participado num fragmento do António do Bruno Aleixo. E porque realmente, quer dizer, eu sempre gostei muito de... Eu acho que tu também, não é? Sempre gostámos muito de desafios e de coisas novas e de participar em coisas novas. E a verdade é que já passaram uns aninhos, quer dizer, eu publiquei o meu primeiro livro, vai este ano fazer 18 anos. E nós conhecemos há mais de 20 anos. É verdade, não, nós já nos conhecíamos antes. Incrível, Olha, incrível. É verdade que levaste um livro para a Coreia do Norte? Levei. Assim, Antes de contar essa história, tenho uma história boa para contar. Bem, não, é que eu por acaso ia perguntar-lhe se ele tivesse que escrever um programa de rádio. Imagina se ele tivesse que levar um programa de rádio, imagina ele chegar com o programa do Aleixo e soltá-lo assim nos microfones de rua. Isso era complicado. Não, eu tenho uma história, eu acho que posso contar. Eu estou à vontade para assim. É uma história que depois posso desenvolvê-la ou não, mas na altura de grande tensão, com esta história do Trump e da Coreia do Norte, em que houve ali umas semanas, se bem se recordam, que houve uma grande tensão. E eu sei, tu podes confirmar ou não, que tu foste à Coreia do Norte nessa altura. Sim, eu fui na segunda metade de outubro. Aliás, deixa-me dizer que aqui nesta casa, mais propriamente na Antena 1, na altura fiz uma sequência de crónicas, fiz 5 crónicas que passaram no programa da manhã sobre a Coreia do Norte e 5 crónicas depois sobre a Coreia do Sul, que ainda estão disponíveis na internet, porque como estávamos a falar, uma das coisas boas da internet é que depois também dá para assistir aos programas fora de horas. Isso realmente é muito bom. E agora fiz um outro trabalho que adorei fazer, devo dizer que adorei mesmo fazer, e que é uma novidade. Acho que posso dar esta notícia. Vamos a isso? Não, que é, fiz uma reportagem grande de rádio com sons que gravei lá nesta viagem, e é uma espécie de um documentário ou de uma reportagem em rádio sobre esta viagem à Coreia do Norte. Mas isso pode-se ouvir onde? Onde é que vai passar na Antena 1. Infelizmente não sei dizer exatamente qual será a data, mas pronto, foi fantástico. Mas aliás, nós conseguimos saber isso, não é? Sim, e aliás, devo dizer que pronto, as pessoas com quem trabalhei, os técnicos, pronto, engrandeceram bastante, não é? Mas quando gravaste sons com o telemóvel? Foi com o telefone, porque neste momento, na primeira viagem que eu fiz, que foi em 2012, não era possível levar o telemóvel, e antes disso não era possível levar. Mas logo a partir de 2013 passou a ser possível levar. Simplesmente os telemóveis lá não têm roaming, por isso só vão como aparelho, não é? Como é que é a Coreia do Norte? Como é que é a Coreia do Norte? Espera aí, vocês não têm roaming? Aliás, nas primeiras viagens tu ficavas sem telemóvel durante semanas, não era? Sim. E agora ainda fica-se sem contacto, não é? Porque o telefone não serve para contacto, não dá para contactar, porque não tens roaming, não tens nem telefone, nem internet. A única forma de contactar é via o telefone que existe no hotel, e que é bastante caro, mas que dá para telefonar. E eu lá telefono dia sim, dia não, à família. Tu falas com os norte-coreanos? Falo bastante. Agora, mas como é que só não podes roubar cartazes, não é? Como sabes, se não correu nada bem ao outro. Infelizmente esse jovem morreu. E pronto, esse é um sinal até bastante preocupante, porque foi a primeira vez que um prisioneiro estrangeiro saiu da Coreia do Norte para morrer, como aconteceu. Mas
Um aspecto relevante é que esta foi a minha última viagem à Coreia do Norte. Foi a última? Foi a última. Decidiste. Porquê? Pronto, enquanto as circunstâncias forem assim. E até te vou dizer uma coisa um pouquinho mais... Não sei, por um lado pode ser um pouco constrangedor porque é um pouco sentimental, mas por outro lado também é a realidade. Que é, quando nós nos encontramos em Oeiras, antes de eu fazer essa viagem, eu estava mais ou menos... havia uma série de pessoas que eu queria ver antes de ir, porque podia-se dar o caso de eu não voltar. E para mim foi um pouco... Pronto, foram momentos um pouco difíceis. Não te Porque apetece Estavas sentir com mais medo que algo te acontecesse. essa porque quer tensão, dizer, não é? eu estava convencido, né, em última análise, que estavam reunidas as condições de segurança para fazer aquela viagem, que eu aliás fiz acompanhado de 22 pessoas e que de certa forma também confiavam em mim e no meu julgamento, não é, para fazer essa viagem. Ainda assim, também temos de ter uma certa consciência e perceber que neste momento as circunstâncias são muito diferentes, e eu também sabia por outras pessoas que a situação é sensível a vários níveis. E sabia que há ali uma grande quantidade de elementos imponderáveis e que, se acontecerem, é difícil sair de lá, não é? Como é que se pode sair de lá? A Coreia do Norte é um país muito grande, não dá para sair a pé, não é? Sim, e a facilidade com que tu cometes uma ofensa sem te aperceberes que isso possa ser de facto, e se houvesse, ofensa grave, se houvesse alguma circunstância não é, de alarme internacional, imediatamente ficavam fechadas as fronteiras, não se podia mais entrar. o facto nem de sair. passar a vida a brincar com mísseis sobre o oceano, acho que já é alarmante o suficiente. O que é que as não é? pessoas dizem, Peixoto? As pessoas com as quais conseguiste falar, Lá, o que é que na elas Coreia dizem? do Norte. Os norte-coreanos, o que é que dizem? Bem, tanto na Coreia do Norte como na Coreia do Sul, a vida continua e ninguém está, não é, demasiadamente preocupado, porque as pessoas têm a sua realidade imediata, não é, para olhar, não é? Têm as suas circunstâncias, não Se é? nunca tiveres vivido, Têm o seu cotidiano, têm o seu dia-a-dia, não é? Têm todas essas questões para olhar. E depois, quer dizer, cada um deles, tanto no lado norte como no lado sul, têm as suas, não é, as suas narrativas para justificar toda aquela circunstância. No lado norte, eles dizem uma coisa que não é mentira, que é, há muito tempo que existe este clima e agora mudou o presidente, mas eles estão confiantes, isso aí já é mais discutível, estão confiantes de que o seu poderio militar dá conta, não é, da ameaça americana e sul-coreana. Pronto, isso aí é bastante discutível. Até porque a propaganda política é muito sobre isto, não é? O exército norte-coreano a esmagar o exército americano. Sim. Sim. Depois, no lado sul, existe a convicção generalizada de que a presença militar norte-americana será suficiente para também impedir qualquer ataque ou qualquer ameaça do lado norte. Ainda assim, no lado sul, existe uma minoria de pessoas que têm opiniões diferentes. No lado norte, essa minoria de pessoas não se encontra. Consegues encontrar características no ADN dos norte-coreanos? Acho que não é? Quer dizer, a Coreia do Norte é um país com 24 milhões de pessoas, portanto tem uma grande diversidade. Ainda assim, é curioso falares de uma coisa não é tão marcante como, não é, geneticamente, como o ADN, porque efetivamente a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, na verdade toda a Península da Coreia, tem uma grande harmonia genética. E isso nota-se em vários aspectos. Mesmo sob o ponto de vista da mistura com outros povos, ela não aconteceu ali ao nível do que aconteceu, por exemplo, em Portugal, ou do que acontece em outros países e outras realidades que nos são mais próximas. E por isso, na Coreia do Norte, muitas vezes, essa harmonia genética, se quisermos, até é usada como a justificação ideológica para todo o sistema, porque realmente a Coreia do Norte, aquilo que é um regime de nacional-socialismo, em que existe uma organização socialista, mas depois existe uma justificação
ideológica de todo o regime com base nas presumíveis características genéticas daquele povo que, à luz da realidade estatal e vigente, são inerentemente bons. Ou seja, é uma espécie de sonho do Hitler, não é? Aquilo que acontece na Coreia do Norte. Uma raça pura. Deixa-me só recordar a todos que estamos a entrevistar José Luís Peixoto. Tem um livro novo que se chama O Caminho Imperfeito e que saiu basicamente no final do ano. Na altura não o conseguimos trazer cá, mas trouxemos logo no início de 2018. E ainda bem, Peixoto, conheço-te há muitos anos, somos amigos. Há uma coisa que tu tens e que eu acho que contribui muito para a tua escrita, para além do teu talento, como é óbvio. Tu viajas imenso. A minha pergunta vai nesse sentido. Achas que se não viajasses tanto, a tua escrita seria como é? Eu acho que eu estou a chegar a um momento em que eu, pela primeira vez, começo-me a sentir um pouco cansado de viajar. Porque estes últimos tempos têm sido bastante, quase diria, exagerados a esse nível. Ainda assim, é muito curioso porque esse aspecto... de certa forma confronta-se muito com um outro que também é muito marcante, inclusivamente nos livros que tenho escrito, que é a minha relação muito próxima com as minhas origens, nomeadamente com o Alentejo, ou até, se quisermos, com a minha aldeia, não é? no Alentejo, Galveias. que inclusivamente é o título de um romance que publiquei em 2014 e que está sempre muito presente em todos os lugares onde falo dos meus livros e que, inclusivamente, como dizia há pouco, até neste livro que fala de viagens, também acabo por falar desse espaço, porque realmente eu costumo dizer isto e é verdade, é onde assenta ali aquela pontinha do compasso, não é? A partir dali é que as coisas se alargam, de certa forma, aquele é o centro do meu mundo. Quando eu penso na minha casa, hoje em dia eu já tenho a minha casa, mas a minha casa ainda é a casa dos meus pais, não é? A casa é aquela casa. Ainda assim, hoje eu tento fazer uma atualização de mim próprio não é? E colocar também na minha identidade esse facto, que é o facto de saber que, por exemplo, depois da manhã, quinta-feira, vou para a Índia e vou estar na Feira do Livro de Delhi. E isso faz parte da minha realidade. Isso não é, pode ser uma abstração para outras pessoas, até para pessoas que são próximas, mas para mim é exatamente o lugar onde vão estar os meus sentidos, é o lugar onde eu vou estar. E por isso, hoje em dia, eu sou uma pessoa que tem essa característica muito inusitada, que é de ter muitas ligações ao lugar onde eu nasci, e de escrever muito sobre ele e de pensar muito sobre ele, mas também andar muito pelo mundo, o que me traz às vezes um certo olhar pouco, como é que é de dizer, um olhar que não está... ou seja, eu sinto que as coisas estão a acontecer e eu sou um espectador, porque eu não estou exatamente ali, eu estou de passagem. Sentes-te pouco envolvido na realidade do lugar especificamente. Pouco envolvido. Porque vamos ver, por exemplo, como tu sabes, e isto não é estar-te a acusar de nada, mas como tu sabes, os amigos hoje em dia já quase nem me ligam, porque não me telefonam, porque o mais certo é eu não estar cá. E a primeira coisa que as pessoas me perguntam, se me mandam uma mensagem do WhatsApp, ou estás cá, não é? Onde é que estás, ou em que parte é que estás. E isso, pronto, também tem uns lados negativos. Tem um preço a pagar, não é? Exato, tem um preço a pagar. Por exemplo, ainda não aconteceu assim, mas... Há circunstâncias em que eu gostava de estar cá e não consigo estar cá, não é? Ou às vezes imaginas-te acontece sempre a voltar, então? Sempre a voltar? Sim, ou não te imaginas a viver em nenhum desses países onde estiveste? Não, eu creio que o único lugar onde eu acho que viver num lugar faz muita diferença, não é? Eu nestes últimos anos custou-me um pouco chegar a esta conclusão, mas eu nestes últimos anos realmente tenho sido nómada. Eu vou sempre passando por aqui e tenho aqui a minha base e tenho, não é, a maioria dos objetos que possuo estão todos naquele espaço, mas eu tenho sido bastante nómada e quer dizer, isso traz-me
pronto, eu tenho de me adaptar a isso. Por exemplo, a relação com os meus filhos, que é uma coisa muito importante, não é? Porque a minha presença aí é realmente determinante e fundamental para a vida deles. Eu tenho de encontrar todo tipo de estratégias, seja através das tecnologias, grupos do WhatsApp que temos em conjunto, perfis do Instagram que eu tenho só para a família, onde eu ponho fotografias diferentes, não é? Mas mantens-te presente, não é? Sim, bem, tento, não é? Este ano, por exemplo, fizemos uma grande viagem todos juntos. Fui com as minhas irmãs, os meus cunhados, os meus filhos. Fomos 9 pessoas para a China. Uou. Para a China? É verdade. Então, olha, aqui tenho isso é uma a aventura. foto dos meus filhos aqui no meu telefone, nesta parte de... Como é que isto se chama? Deixa eu ver, vamos mostrar. Atenção que com Aqui esta... a foto dos meus Na filhos muralha. Podemos na mostrar, não muralha podemos, da China. Peixoto. Vamos mostrar aqui Podes mostrar. Podes Podes mostrar porque o meu filho já é maior de idade. O meu filho vai E agora fazer mostrávamos 21 anos. era um nude em do Peixoto fevereiro. e eu enganava-me. Isso era incrível. O meu filho, Olha, o meu filho João vai ficaste em fazer, stand-by. vai Peraí. fazer 21 anos e o meu filho André tem 13 anos. Cá e estão eles também- na Grande Muralha. Exato. Sabe, eu imagino que este programa esteja a ser até bastante inspirador, isto porque temos aqui muitas mensagens de fãs teus, inclusive de gente que decidiu fazer tatuagens depois de ver as tuas. É verdade, está aqui uma pessoa que diz Está isso. aqui uma pessoa que diz Mas isso. no meio destas mensagens todas há uma mensagem enigmática do Sim. ouvinte José Cordeiro que diz assim: há momentos na vida em que o silêncio é de ouro. Isto quer dizer o quê, José? Eu acho que foi uma pausa há pouco que o José fez. Eu acho que essa é E uma ele indireta identificou-se. super direta, não é? Para nós nos calarmos. Será que é isso? Que é para nós nos Será? calarmos? Que é tipo... Oh, eu estava aqui cheia de boa fé. Próximo, é verdade, olha, é próximo verdade. Nobel Mas da tem toda a Literatura. razão, A Carla tem toda a Santos razão. logo a seguir. A Carla Santos diz: Próximo Nobel. Achas que algum dia podes ter o Nobel da Literatura? Eu não penso nisso, nem tenho qualquer interesse nisso. Porque... Não tens interesse? Não. Isso não está dentro do meu cenário, nem da minha realidade, nem faz qualquer diferença, não é? Perder 2 minutos a especular sobre Não esse pediste tema. isso quando comeste a passa deste ano? Não. Uma das não. 12 passas. Olha, também há aqui a Wendy Moore, diz que é uma amiga que anda com os cabelos em pé com as tuas obras porque está a concluir um doutoramento sobre a tua obra. Uau, Uau, isso é fantástico. isso é- Fico muito... Isso é imenso. Não, isso é muito gratificante porque, não é, realmente quando se escreve um livro, não é um processo muito intenso. A pessoa ali pensa cada palavra e pensa todas aquelas relações. Depois haver alguém que se dá a um trabalho igualmente grande para decifrar aquilo que ali está escrito, realmente é muito gratificante. Às vezes é quase psicanálise, não é? Eles são tão íntimos. Não, mas Imagina sabes, que alguém vai a questão desmontar a cena A questão toda. da crítica literária é fantástica e a literatura, muitas vezes fala-se de uma forma um pouco superficial da crítica literária, ou, pronto, no caso dos livros, da crítica literária, não é? Porque a literatura não existiria sem a crítica. A crítica é a interpretação do texto e a literatura e a história da literatura, ela evolui paralela à história da crítica literária. E é a crítica literária que justifica a literatura. E nós, enquanto autores, também somos críticos. E cada leitor também tem uma dimensão de crítica na sua leitura. Não é uma máquina, não é? Não. E por isso a crítica, ela faz parte da própria literatura. Não há literatura sem crítica. Deixem-me só dizer que a Lúcia Pinto, que foi a pessoa que disse que ficou com uma vontade de fazer uma tatuagem depois de ver as tuas. Bom, ela já leu o teu livro, diz: já li, é muito, mas muito bom. A Lúcia Tomás diz: o Zé Luís Peixoto é um excelente convidado. Tens-me explicar esta tua ligação que tu tens com um público maioritariamente feminino. Já lá vamos. Filipe Silva diz: finalmente tenho a oportunidade de enviar, de ouvir, aliás, o meu escritor favorito na prova oral. Terminei de ler O Caminho Imperfeito poucos dias depois de o comprar, no mesmo dia em que tive o prazer de conhecer o José Luís na Bertrand, no Bom Sucesso. Grande abraço e aguardo pelo próximo Uma Casa na Escuridão. Esse é um livro bem diferente do Caminho Imperfeito. Eu, ao contrário das outras pessoas, eu gosto sempre de recordar estes números. Esse livro foi publicado em 2002, portanto vai fazer 16 anos este ano. Eu gosto de recordar estes números porque eu fico assim muito impressionado, não é? Que tenham passado 16 anos desde que esse livro tenha sido publicado.
Mas pronto, isto não é para me desculpar, porque eu acho que o livro ainda merece ser lido e ainda acredito nele. Mas efetivamente é uma leitura bastante diferente. Enquanto que eu talvez diria, não sei se isto é certo, mas hoje parece-me que este livro, O Caminho Imperfeito, estará entre os meus livros mais ligeiros. E o Casa na Escuridão será certamente o meu livro mais pesado, em que emocionalmente pesado. Mas olha que tens público para ele, pelos vistos. Olha, muito público. A Luísa Rodrigues diz: de Galveias para o Mundo, cumprimentos de uma cachopa de Benavila, que tem todos os seus livros. Já o Rui Travassos diz: depois da minha volta ao mundo, ouvir o José Luís Peixoto faz-me pensar em fazer outra. Viajar é aumentar a nossa humildade e ser cada vez mais poeta. O Teco Útil pergunta: o José Luís Peixoto tem algum autor favorito atualmente? Lês muito? Sim, mas já agora deixa-me dizer que Benavila é uma grande terra ali no concelho de Avis e que nós temos uma amiga comum ligada a Benavila, que é a Cátia. Eu depois já te explico melhor. Mas entretanto, acerca de autores, eu nestes últimos tempos tenho andado a mergulhar muito na obra de um autor que já era um autor de grande referência, como é para muita gente, mas que tem sempre espaço por onde aprofundar mais, que é o José Saramago. Imagina. Tiraste o prémio José Saramago. Sim, que foi um autor com o qual eu tive muita relação, mas que ainda me senti motivado agora para voltar à obra dele. Para revisitar. Olha, deixa-me só ler aqui uns comentários. O Alexandre Fernandes pergunta: só uma vez pensaste em escrever ou ajudar a escrever uma série? Ou que séries vês? Eu acho que boa pergunta é essa. Não houve um livro teu, acho que era O Ninho Olhar, que ia ser adaptado para cinema. Sim, esse livro chegou a ter um guião, a concurso, mas pronto, na altura não aconteceu que o projeto fosse até ao fim. Curiosamente, também há uns anos, de onde menos esperava, surgiu uma possibilidade de fazer uma adaptação para cinema do livro justamente sobre a Coreia do Norte, Dentro do Segredo. Seria uma obra de animação e seria uma produção brasileira, mas depois também não aconteceu. Pronto, já sabe, no cinema há sempre muitos projetos que não chegam ao fim. Criar a proposta para ir buscar dinheiro. Há aqui uma coisa que é importante dizer: este livro que se chama O Caminho Imperfeito, que é o teu último, fala também sobre uma sinistra descoberta, várias encomendas em que cada uma delas tem uma parte de um corpo. De um corpo. Mas é do mesmo corpos. corpo? Não, é de vários corpos. É de vários corpos. Na verdade, esses pedaços de corpo eles foram roubados num museu em Bangkok, que é um museu médico e um museu com... Pronto, onde tem assim... justamente partes de corpo e depois foram vendidos no mercado e essa história ela acaba por ser ali também por nortear um pouco da forma como o livro vai evoluindo, sendo que o livro passa por muitos momentos, mas verdadeiramente o livro começa e termina com essa história. O que é que as pessoas que vais conhecendo pelo mundo dizem sobre Portugal? Bem, depende, não é? Há lugares que têm mais relação com Portugal do que outros. Há lugares que nos deixariam muito orgulhosos se nós aqui soubéssemos o que pensam sobre nós nesses lugares. Estou a lembrar-me, por exemplo, na América Latina em geral, em que as pessoas têm uma boa imagem de Portugal, ou no leste da Europa, onde muitas vezes Portugal é visto como um país quente e uma espécie de Brasil, digamos assim, onde as pessoas estão sempre bem dispostas e onde são mais otimistas. Depois há outros lugares onde é preciso praticamente explicar o que é Portugal, como a costa oeste dos Estados Unidos. Embora haja uma grande comunidade de portugueses na Califórnia, fora dessa comunidade há um grande desconhecimento, ou naqueles estados mais do interior dos Estados Unidos, as pessoas também não sabem muito sobre Portugal. Pronto, depois há outros países, como esses países asiáticos, como a China, onde Portugal se diz putoyá. Em que se nós dissermos... Espera aí, na China é putoyá? Se nós dissermos Portugal, ninguém entende absolutamente nada. Temos de dizer putoyá. Putoyá. Isso é incrível.
Mas quando dizemos Putoyá, toda a gente já entende e toda a gente já sabe alguma coisa sobre. Tu gostas muito da o China? país. Sim, porque a China é um país imenso, não é? E é um país altamente desafiador. Não é por acaso, não sei se na vossa infância também era assim, mas que nós temos aquela... Nós utilizamos a China como comparação para as coisas... Não é? Para um lugar onde as coisas são completamente o contrário daqui, não é? Onde dizemos, epá, isso mais nem na China, e não é? o mais Exato. oposto à tua realidade. E efetivamente a China, eu por exemplo este ano estive num festival literário na província de Sichuan, na cidade de Chengdu, que é uma cidade imensa, mas depois fui também a uma outra cidade que se chama Luzhou, acho que estou a dizer mais ou menos como se diria. E o que é incrível é que, pronto, ninguém ouviu falar de Luzhou, não é? Quer dizer, é uma cidade pequena, mesmo lá na China as pessoas dizem, Luzhou é pequenina e tal, é conhecida por uma aguardente, mas as pessoas, pronto, têm poucas referências. Mas Luzhou tem 500 mil habitantes, não é? Quer dizer, Luzhou tem a população de Cabo Verde ou de Luxemburgo, não é? Eles devem achar super pitoresco vir cá, não é? É como viram Portugal dos Como é que será a aguardente de Luzhou? É muito boa, por acaso provei muito. Olha, uma coisa muito curiosa é que é festivais de literatura em cidades que são muito conhecidas por determinadas bebidas. Por exemplo, lembro-me de há uns anos ir a um festival de literatura na França em Cognac. E bem, toda a gente estava o tempo todo bêbado, porque em todos os lugares havia Cognac. Não, e era Cognac misturado com tudo. Esse conceito é incrível, não é? Sim. E este na China, pronto, visitámos todas as caves onde se fazia essa bebida e aliás, várias, porque todas podias não, fazer mas um várias. Alvin, Pois é. com aguardente medronho. Não, era super... Eu por acaso tenho uma ideia para um festival assim. E é uma bebida muito alcoólica. Então, pronto. E depois ainda outra coisa curiosa, que era, nas refeições, era muito comum os chineses virem de 5 em 5 minutos ou menos fazerem brindes, em que toda a gente se tinha de levantar na mesa e fazer um brinde com aquele indivíduo que vinha, não é? E que, pronto, e lá tínhamos de beber mais um pouco. Bem, passado um bocado também já estava tudo meio... Era cortesia, não era bebedeira, era cortesia. Qual foi o festival literário assim mais singular que tu participaste? Terá sido esse? Eu tenho ido a festivais literários muito singulares. Agora em novembro, por exemplo, estive na Estónia, que se chamava Crazy Tartu. Tartu era o nome da cidade. E logo o nome Crazy Tartu dá um pouco festival a indicação literário. de como é que era. Era um pouco crazy, realmente. Mas, por exemplo, esses festivais na Escandinávia e nesses países nórdicos normalmente são um pouco extravagantes. Lembro-me de um, que acho que já falámos sobre isso, que é até um festival bastante conceituado na Finlândia, que se chama, acho que é Reunião de Escritores de Lahti. E Lahti é uma cidade que fica na beira de um lago e nós, esse festival acontece na altura do solstício de verão, então quase não há noite, há 1 hora de noite, ou menos longo, que isso. Sim. E então lembro-me que passávamos os dias a discutir as horas do dia, né? A discutir literatura, depois à noite ia toda a gente para a sauna, homens e mulheres, tudo no integral. Tu também? Eu também. E depois comíamos salsichas. Bem, antes disso ainda íamos nadar no lago e depois comíamos salsichas, sim, é verdade. Bom, reparem que nós conseguimos não. Acho que fizeste muito bem. Nós não fomos à lama com uma declaração destas depois da sauna e com grande dignidade vamos acabar o programa. Não é incrível? Crescidos, nós. Estamos crescidos, é incrível. Olha, há razões de otimismo para este ano. Sem dúvida, sem dúvida. Quero agradecer ao facto do Peixoto ter vindo de novo aqui ao programa. Obrigado, Peixoto. Bom ano 2018 para Obrigado. ti e para todos aqueles que estão a ouvir este programa. Se gostam tanto de Peixoto como nós, saibam que há um livro novo dele que se chama O Caminho Imperfeito. Já agora, para aqueles que nos estão a ouvir já em 2018, saibam que a nossa transmissão é diferente, mas há uma outra coisa. A Prova Oral tem desde agora um patrocinador. Uau! É verdade, mas eu acho que é só durante algumas semanas. Eu não vou dizer qual é o patrocinador, mas vocês vão ouvir já a seguir que depois do indicativo, qual é o patrocinador. É isto que eu tenho a dizer. Bem, bom ano a todos. Bom e ano até breve. E até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.